massa dura e granulosa, notas de picância e dulçor inconfundíveis. O sabor tipicamente acentuado transformou o parmesão no queijo mais popular do mundo. Ele também é um dos mais caros, já que demanda meses de trabalho até atingir o ponto de equilíbrio perfeito entre textura, aroma e sabor. Vamos mostrar como é o processo para produzir queijos que levam até 12 meses para ficarem prontos. Mas afinal, o que faz essa receita ser tão apreciada pelas pessoas? O canal Mundo da Vida foi até o sul de Minas Gerais para descobrir. Nas terras altas da Serra da Mantiqueira, bem na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, existe um extenso território rodeado por picos e nascentes abundantes de água mineral. Essas cabeceiras de vale se tornaram o local ideal para a produção de queijos com forte influência do território. A excelente qualidade da água, das pastagens serranas e o ar puro são decisivos para que a alimentação do gado seja abundante e nutritiva. Tudo isso já é bem conhecido do produtor rural Joãozinho Laura. Ele produz exclusivamente queijos curados em câmaras de maturação. Para chegar até aqui, sua jornada foi, no mínimo, bem curiosa. A minha família produz queijo oficialmente para venda desde 1954. A fazenda chegou a produzir 3 mil litros de leite por dia, com gado holandês, com boa genética, aptidão leiteira, mas junto com essa produção numa topografia íngreme, com problema para a produção de alimentos para esse gado, a atividade ficou inviável. E aí a gente começou a diminuir esse leite, chegando a 300, 350 litros. A vaca holandesa é amplamente reconhecida por sua excepcional capacidade de produção de leite. Com uma combinação de seleção genética e manejo adequado, essa raça é praticamente imbatível em produtividade. No entanto, existem algumas limitações importantes. A produção intensiva de leite pode causar estresse metabólico e físico, tornando essas vacas mais suscetíveis a todo tipo de doença. A alta produção de leite também requer nutrição muito cuidadosa e gestão eficiente, o que pode ser um desafio para alguns produtores. A primeira coisa que aconteceu, quando meu pai decidiu diminuir esse volume de leite, ele começou a cruzar esse gado holandês com raça zebuína para que a gente explorasse a atividade de pecuária de corte. E sem saber, a gente começou a transformar esse gado muito produtivo nesse gado que a gente tem hoje, menos produtivo, muito zebu. Meu pai queria encerrar a atividade de leite, de produção de leite na fazenda. E aí eu pedi para que ele desse mais uma chance para o leite. E aí ele topou, me deu um prazo aí para que eu trabalhasse e trouxesse alguma luz para essa questão. A vaca zebu é uma raça asiática amplamente difundida em países tropicais devido à sua notável resistência e alta capacidade de adaptação ao território. Ao circular livremente pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, o rebanho do Joãozinho consome todo tipo de flor e erva disponível no campo. O resultado é um leite gordo, consistente, bem doce e amarelado. De forma inesperada, esse manejo adaptado resultou na melhor matéria-prima para o projeto de queijos maturados. O gado zebu, diferente da maioria das raças europeias, ele não fica preso à sua alimentação só com as pontas, os brotos. Ele leva a boca mais perto do solo, ele consome as raízes. Com o consumo de raízes, o leite é rico em caroteno, tem mais caroteno, que é um pigmento que vai dar cor amarelada ao leite e, portanto, vai ser transferido aos queijos. No solo também o gado consegue contato com algumas bactérias que não são da microbiota orgânica do gado, por exemplo, as bactérias da flora propiônica, que são bactérias importantes na produção de um dos queijos do nosso portfólio. O nosso gado hoje tem uma média baixa de leite, extremamente baixa, uma média de 5 a 6 litros por cabeça, mas é um leite muito rico em sólidos e em informações territoriais. A nossa matéria-prima é o que realmente dá personalidade ao nosso produto. O hábito faz o queijo. Todos os dias, logo após a ordenha, o leite vai direto para a produção.
Esse processo deve ser cuidadoso. É fundamental evitar qualquer tipo de contaminação externa. Isso porque o leite precisa estar cru e não pasteurizado, já que a fervura iria matar as bactérias benéficas necessárias na fermentação do queijo. E do leite que esse gado produz, com essa microbiota saudável, nós tiramos 2 tipos de fermento. Um termofílico, que é o conhecido soro fermento ou pingo, e um mesofílico, que é uma coalhada de fermentação espontânea também. A gente não usa isca. Nós usamos apenas o leite submetido a um aquecimento, a uma temperatura confortável e incubação para que essa temperatura perdure e as bactérias consigam transformar o leite numa coalhada e essa coalhada vira o nosso fermento mesofílico. Chegou a hora de adicionar as bactérias benéficas ao leite. É como se essas culturas fossem a impressão digital do queijo, tornando ele único. Depois de adicionar o coalho, se aguarda cerca de 40 minutos até formar uma massa sólida, conhecida como coalhada. Começa então o processo de corte da massa, onde o queijeiro quer transformar a coalhada em pedacinhos muito pequenos. Esse detalhe é fundamental. Quanto mais ele conseguir tirar o soro da massa, melhor o resultado final. Esse é o tamanho do grão, e a mexedura a gente sabe, quando você começa a mexedura, esse grão que ele tem um brilho nele. E de acordo com que vai mexendo, ele vai perdendo o brilho e vai ficando fosco. Na hora que perdeu o brilho, a massa está no ponto. O tamanho é esse. Após drenar a massa, a coalhada é colocada em moldes específicos para dar ao queijo a forma desejada. As formas são então submetidas a uma leve pressão para compactar ainda mais a massa e permitir que o restante do soro seja expelido. Para transformar leite em queijo, basicamente você separa a parte líquida da parte sólida. Então, quanto mais sólidos você tem, mais queijo você vai ter na panela. O gado zebu, ele consegue consumir o território, de fato, comendo raízes, cipós, flores nativas, arbustos nativos, principalmente na época da seca. Nós fazemos uma seleção de roçada da pastagem, como o rabo de bulbo, o sapê, o alecrim, a marcela, a surucaba, a melicinha, entre outras flores e arbustos nativos. Isso tudo vai ter reflexo no nosso leite, na matéria-prima, e agregar em sabor e aroma nos queijos lá na frente. A fase final da produção ocorre nas câmaras de maturação. Os queijos são finalmente transferidos para um local com condições controladas de temperatura e umidade. É necessário cuidar das peças durante todo o período, que varia entre 5 e 12 meses. Todos os queijos precisam ser limpos e virados regularmente. É nesse longo processo que o parmesão desenvolve seu sabor, textura e aroma característico. E isso é o mais legal, cara, porque quando você tem essas bactérias em simbiose fazendo fermentação, é o que vai dar complexidade de sabor para o seu produto. É uma bactéria digerindo essa proteína, transformando ela em subprodutos, outra bactéria transformando esses subprodutos em subprodutos, e aí você fecha toda essa cadeia de digestão fermentativa. E cada uma deixa seu legado ali dentro do queijo, aroma, sabor, textura. Cada lugar vai ter uma característica, vai ter uma cepa, vai ter um tipo de fermentação e elas vão deixar impressões diferentes. O meu fermento é o meu fermento. É o fermento daqui, do meu leite, das minhas vacas, da minha pastagem, do meu ar. Todo o trabalho no campo, desde o manejo das vacas até a prateleira, resulta em 2 receitas de parmesão desenvolvidas pelo Joãozinho. Começamos com o Grana dos Laura. Ele leva o nome grana por ter sua coalhada inicial reduzida a pequenos grãos. O queijo tem massa granulosa, picância e dulçor consistente. Esse é um queijo com muita tirosina, que são aqueles cristais resultantes de uma longa e boa cura. O tempo de maturação é de 12 meses, por isso o queijo mais caro do portfólio. Em seguida, vem o gomeiral. De casca alaranjada pela ação de bactérias selecionadas, esse queijo tem dulçor persistente, leve picância e massa pastosa na boca. Ele desenvolve fermentação propiônica, que marca a peça com olhaduras, iguais às dos queijos suíços. Seu tempo de maturação é menor, cerca de 5 meses.
Esse é um queijo muito perfumado e gosto bem marcante, é uma delícia. Se você gostou dessa história e ficou com vontade de experimentar os queijos do Joãozinho Laura, não perca tempo. Acesse nossa loja online e conheça a promoção de lançamento com frete grátis. Acesse mundodavida.com.br e receba em casa os melhores exemplares de parmesão mineiro. Até a próxima!